Diz o texto: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os seus ouvidos e os seus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado, de modo que nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Amém. Feche os seus olhos. Nosso Pai Celestial, te rendemos graças pelo privilégio de ouvir a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque temos uma Bíblia na nossa linguagem, em português. Te agradecemos pelo testemunho, pela fidelidade dos homens que morreram, que foram queimados na fogueira, para que pudéssemos hoje ler no nosso vernáculo as Escrituras. Te agradecemos, ó Deus, pelos missionários que trouxeram o Evangelho e a palavra de salvação a esse continente sul-africano. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós. E oramos, ó Deus, que na exposição dessa palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, que saiamos daqui transformados para sermos mais semelhantes à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, que saiamos daqui conscientes da nossa missão, transformados pelo poder da Tua palavra. Eu oro, Senhor, para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis diante de Ti, ó Senhor, minha rocha e minha redenção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, debaixo desse texto, sob esse texto, eu quero trazer uma reflexão das Escrituras, debaixo do tema agentes da restauração, agentes de restauração. Devemos buscar a restauração da nossa sociedade. É a nossa responsabilidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. E o meu objetivo com essa mensagem é ressaltar a importância disso, as razões do porquê devemos buscar a restauração da nossa sociedade à luz do Evangelho, e que possamos entender quais são os passos e os princípios de restauração à luz do exemplo do profeta Neemias e demais profetas do pós-exílio babilônico, que são chamados de os profetas da restauração. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos no céu. Ligue a sua televisão, olhe as notícias pelo seu celular e você verá o aumento da imoralidade, o avanço da maldade nesse mundo. Nós vivemos em uma terra de pecado, vivemos em uma terra de condenação. Desde o Éden, a humanidade se rebelou contra Deus, rejeitou o governo celestial. A mentira da serpente foi: vocês serão como Deus, escolhendo, definindo
conhecendo sem Deus, a parte de Deus, o bem e o mal. E essa é a nossa sociedade, que rejeita o Deus verdadeiro e que arroga para si o direito de definir aquilo que é certo e o que é errado. Que arroga para si o direito de definir o que é um homem e o que é uma mulher. Que arroga para si o direito de rejeitar a ordem natural estabelecida por Deus. Nós vivemos em um mundo que caminha para a ruína. E o texto que acabamos de ler nos mostra uma sociedade, uma nação em ruínas. Judá, Jerusalém, o povo de Deus, Deus havia julgado a nação de Judá. E aqui nós temos um país, nós temos uma nação debaixo do juízo de Deus e um povo em total ruína. Meus irmãos, nós vemos nesse texto tanto Neemias como o profeta Ageu e o profeta Esdras. Esses três relatos bíblicos, eles falam da restauração de Judá e de Jerusalém. Ageu, ele é um profeta de ofício. Esdras é um sacerdote de ofício. E Neemias, como governador, eles apontam, irmãos, todos esses relatos da restauração de Jerusalém, apontam para a natureza do ministério de Jesus e do ministério da igreja. Cristo é o nosso rei, sacerdote e profeta. E a igreja de Jesus Cristo nesse mundo cumpre um papel profético, de denunciar as impiedades e as maldades desse mundo. A igreja, ela cumpre um papel sacerdotal, como embaixadora do reino dos céus, como diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então a igreja, ela representa o reino de Deus e ela anuncia a mensagem de reconciliação. Ela tem um papel sacerdotal por natureza. E a igreja, ela exerce um papel de governo pelo reino de Deus, já que a igreja é embaixada do reino dos céus, Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores. A igreja, ela assume poder e domínio. O reino de Deus, ele avança através da igreja. Agora esse reino não está em manifestação física. Cristo não está em Jerusalém, assentado no trono, reinando sobre o universo. Não. Nós vemos o reino de Deus em uma manifestação espiritual, através da igreja. O reino de Deus como uma pequena semente. O reino de Deus como nós vemos nas Escrituras, como um pequeno fermento que leveda toda a massa. O reino de Deus através da igreja, que é a embaixada do reino dos céus, pela pregação do evangelho, avança nessa sociedade, promovendo a restauração. E há um propósito, porque devemos buscar a restauração da nossa sociedade. Há uma razão porque não devemos ignorar essa cena que está diante dos nossos olhos. Que cena é essa? É como um filme de terror, o avanço da maldade na nossa sociedade. E muitos de nós estamos como espectadores, assistindo o desenrolar dessa série maligna. Como igreja de Jesus Cristo, temos uma missão a cumprir, meus irmãos. Não podemos ser meros espectadores dessa realidade. As Escrituras nos mostram aqui que a restauração deveria acontecer, porque em Judá e Jerusalém, é da tribo de Judá que o Messias viria. Ele que é chamado de o leão da tribo de Judá. E em Jerusalém, Jesus consumaria a sua obra. Em Jerusalém, ele morreria pelos meus e os seus pecados. Na cidade de Davi, na cidade santa, naquele lugar, ele iria ressurgir dos mortos ao terceiro dia. Então, daria poder e autoridade do Espírito Santo à sua igreja, para então, a partir de Jerusalém, até os confins da terra, expandir o seu reino nesse mundo. Meus irmãos, Jerusalém, que estava em ruínas, precisava ser restaurada, porque era em Jerusalém que o Messias cumpriria as profecias bíblicas. É em Jerusalém que ele pagaria o preço dos nossos pecados e venceria a morte, o diabo e o mundo ao terceiro dia, triunfando na ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. E isso aponta, irmãos, para a nossa
para a nossa missão como igreja de Jesus Cristo. Nós que aguardamos aquele glorioso dia, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que aguardamos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Nós que aguardamos o governo de Cristo. Nós que aguardamos o retorno glorioso de Cristo, em que a morte, em que o mundo, em que o pecado e todos os demais inimigos de Deus serão derrotados. Nós como igreja temos uma missão também a cumprir. Assim como Jerusalém precisava ser restaurada para a vinda do Messias, a igreja hoje não é chamada a permanecer como uma mera espectadora da desgraça desse mundo. Somos chamados a buscar a restauração até que Ele venha. Somos chamados a buscar a restauração até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa, meu irmão, minha irmã, você aqui nessa noite, ou assistindo em casa, meditando nessa mensagem, Deus tem um propósito com você. A sua vida não acabou ainda não. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É você trabalhar, pagar suas contas, conseguir se aposentar, numa condição estável financeiramente, na beira da praia, sossegado. Será que é isso que Deus tem para você? Será que essa é a única coisa que Deus tem para a sua vida? Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você como uma agente de restauração. Enquanto você ainda tiver vida, enquanto você ainda puder compartilhar do Evangelho, enquanto você puder fazer algo em prol do reino de Deus, Deus tem um propósito a ser realizado através de você. Cada um de nós aqui nessa noite somos chamados por Deus como agentes de restauração. E essa missão, que é a missão da igreja, não acaba, ela permanece até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos de Neemias, também o relato de Ageu e de Esdras, falam do juízo de Deus contra o povo de Judá, por causa da sua idolatria, mas mostra a libertação e a restauração do povo de Deus. E a restauração, ela acontece através da adoração ao Deus verdadeiro e da edificação e da restauração da cidade. E a igreja, ela tem um papel de exercer a verdadeira adoração como a única representante do reino dos céus na face da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a única que pode oferecer a Deus a adoração verdadeira. E a igreja é a única que tem as chaves do reino dos céus. Entregues à igreja o poder do Espírito Santo. É a única que tem a capacidade de edificar e de buscar a plena transformação de uma sociedade. Sabe por quê? Porque somente o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar vidas. Meus irmãos, não existe uma solução política para o nosso país. Não existe. Tire o cavalo da chuva se você acha que existe solução política. Não existe. Isso não isenta nenhum de nós aqui da nossa responsabilidade cidadã e cristã de votar corretamente, escolher os governantes corretamente, mas nenhum homem, nenhum representante humano tem o poder e a capacidade de resolver a situação do nosso país e do mundo. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar o nosso país, meus irmãos. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar vidas. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar casamentos, famílias em ruínas. Somente o Evangelho de Jesus pode promover a transformação desse país. E a minha oração é que nessa noite você seja despertado como um agente de restauração. Vamos entender um pouco o contexto agora de Neemias. O que aconteceu que Jerusalém ficou em ruínas? Por que houve a necessidade de restauração? Quantos aqui já ouviram falar do rei Salomão? Levante sua mão. Pois bem, após a morte de Salomão, no ano 931 a.C., o povo de Israel foi dividido em dois reinos. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. E para você entender melhor, o reino do norte
ele era formado de 10 das 12 tribos de Israel. Pois bem, era também chamado nas Escrituras como Efraim. O reino do norte teve 19 reis, 8 famílias governaram o reino do norte. Porém, nenhum dos reis temeu ao Senhor. Nenhum dos reis foi temente a Deus. E por causa disso, porque o povo estava mergulhado na idolatria, porque o povo rejeitou o Deus verdadeiro, Deus então o entregou nas mãos dos assírios. Eles foram levados cativos à Assíria e permaneceram no cativeiro, e de lá nunca retornaram. Já o reino do sul era composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. Só houve uma família, a família de Davi, a dinastia de Davi que governou. E durante o período do reinado do sul, houveram 20 reis, com altos e baixos, reis que foram tementes a Deus e outros que eram terríveis, que não tinham nenhum temor ao Senhor. Consequentemente, eles rejeitam o Deus verdadeiro, perseguem os profetas, matam os profetas. Então Deus os julga e os entrega na mão dos babilônicos. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, despojou a cidade, levou o povo cativo à Babilônia. Um dos profetas, provavelmente você já leu, ou deveria já ter lido, é o profeta Daniel, que foi levado cativo, estava entre os cativos levados à Babilônia. E lá eles permaneceram por 70 anos, debaixo do jugo da escravidão. Deus os entregou na mão dos babilônicos. Até o dia em que Deus julgou também a Babilônia. E a Babilônia então foi entregue na mão do Império Medo-Persa. Com a queda da Babilônia, começa então o retorno do povo de Deus à região de Jerusalém. Então há a necessidade de restauração. O povo deveria voltar, a cidade precisava ser restaurada para que o Messias viesse e cumprisse tudo que Deus já havia pré-ordenado. O rei Medo-Persa Ciro, ele tem contato com a profecia de Jeremias, então ele determina o retorno de Judá para Jerusalém, para a reconstrução do templo. E aí nós temos o primeiro grupo que sai e vai para Jerusalém, debaixo da liderança de um homem chamado Zorobabel. Qual era o objetivo desse primeiro grupo? A reconstrução do templo. Aqui nós já temos um princípio espiritual da restauração. A restauração do povo de Deus começou com a restauração do templo ao Senhor. O povo precisava cultuar ao Deus verdadeiro. 59 anos depois, debaixo da liderança de Esdras, eu estou passando para você aqui Ageu, Esdras, Neemias, eu quero incentivar você a ler todos esses livros. Esdras, o objetivo, ele como sacerdote, é trazer o ensino da lei de Deus, a restauração da adoração verdadeira, a restauração do ensino das Escrituras. E 13 anos depois, Deus chama um homem, Neemias, com o objetivo de agora reconstruir os muros de Jerusalém. E do retorno do povo de Deus, aqui nós já vemos princípios, passos divinos para a restauração. Cada um de nós aqui nessa noite somos chamados por Deus a buscar a restauração da sociedade em que vivemos. Cada um de nós aqui temos uma missão a cumprir da parte do Senhor. O texto diz em Neemias capítulo 1, o versículo de número 3, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4, e sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Imagine agora você ouvir, se você ouvisse da devastação e da destruição de João Pessoa,
e que as pessoas que aqui restavam estavam em total miséria e depravação. Quando Neemias ouviu o relato de Jerusalém, ele reconheceu a necessidade de restauração. Ele não tapou os olhos, ele não voltou a viver a sua vida confortável como servente do rei, vivendo no palácio real, sendo confidente, confiante do rei. Ele não tapou os olhos, ele ouviu o relato e ele reconheceu. Aqui nós temos um primeiro passo em direção à restauração: reconhecer a necessidade de restauração. Qual é a realidade que nós vivemos, irmãos? Pare e reflita, qual é a realidade da juventude dessa cidade? Qual é a realidade das crianças dessa cidade? Qual é a realidade dos idosos dessa cidade? Qual é a realidade da sociedade em que vivemos? Meus irmãos, não é difícil enxergarmos que a nossa sociedade está em ruínas. Ligue a sua televisão. Olhe para o cenário político brasileiro. É uma vergonha, irmãos. A nossa sociedade está em ruínas. E sabe, pastor Sérgio, olhando para essa realidade, eu vejo, é muito parecido com o que aconteceu na queda do Império Romano. Tudo ruindo. A única coisa que sobrou foi a igreja. Somente as instituições da igreja que sobreviveram. Mas o restante, tudo desapareceu, tudo ruiu. E assim nós vemos a nossa sociedade. Irmãos, não é difícil enxergarmos a necessidade de restauração. Mas não basta só reconhecer de fato há necessidade de restauração, há necessidade de transformação, mas é necessário também haver um comprometimento com a restauração. É dizer, eis-me aqui, Senhor. Como Neemias disse, ele olhou para o estado de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e orou perante o Senhor Deus dos céus. Qual é a realidade, irmãos, espiritual da Europa? A Europa que foi o baluarte do cristianismo. 2000 anos de história da fé cristã que transformaram civilizações bárbaras, pagãs, em civilizações. O que é a Inglaterra antes do cristianismo? Um bando de canibais. Era o que era antes do cristianismo. Transformou o continente, mas hoje, ao olharmos para o continente europeu, tanto os países protestantes como os países de domínio mais católico romano, nós vemos o avanço da secularização, um estilo de vida que rejeita o Deus verdadeiro, um estilo de vida em que as pessoas reconhecem que elas podem viver suas vidas sem nenhuma menção a Deus, sem nenhuma menção ao mundo espiritual, que elas governam suas próprias vidas e elas são o seu próprio Deus, e elas criaram a sua própria religião. Não é difícil você encontrar pessoas na rua que dizem que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, mas acreditam em cristais, acreditam em reencarnação, acreditam em karma, acreditam na filosofia budista, acreditam em tudo ao mesmo tempo, não acreditam em nada e acreditam em tudo. O que aconteceu, meus irmãos? Hoje a Europa é um continente em ruínas espirituais. É um continente que precisa desesperadamente de restauração. Eu quero te encorajar nessa noite, talvez como Neemias, a sentar, a chorar, a lamentar, a jejuar, a orar perante o Deus dos céus, para que essa situação seja transformada. Qual é a realidade espiritual da Europa hoje? Eu quero mostrar para vocês, o pessoal que puder colocar o slide, por favor. Qual é a realidade que vivemos? Eu vou apresentar um pouco da nossa realidade, mas você é encorajado a analisar a sua realidade, reconhecer quais são as necessidades de restauração no seu contexto. E aqui nós temos um pouco da realidade em que vivemos lá. A igreja que eu pastoreio chama-se Union Chapel, na região do norte do condado de Wiltshire. Nós estamos entre a cidade de Oxford e Bristol,
perto também de Swindon, em Bath. E somos uma igreja reformada independente, de governo congregacional, que segue ali os padrões doutrinários de Westminster. E atualmente a nossa igreja, ela está debaixo de um projeto de revitalização. Ou seja, a igreja caminhava para a extinção e agora estamos buscando impedir que a extinção aconteça, que a igreja volte à vida, seja revitalizada. Para você conhecer um pouco da nossa história, aqui nós temos o reverendo George Whitefield, foi o grande instrumento do Senhor no século XVIII, líder do movimento metodista calvinista, um grande evangelista, impactou a Europa, impactou os Estados Unidos. E um dos seus discípulos era o reverendo John Sinek, que está aqui no meio. John Sinek foi convertido ao Senhor aos 18 anos de idade. E ele morreu aos 36 anos. Ele investiu os últimos 18 anos da vida dele no serviço do reino de Cristo. E acredita-se que ele foi usado por Deus para plantar mais de 50 igrejas durante esses 18 anos aí de conversão e ministério. E aqui nós temos duas fotos de igrejas naquela região que foram plantadas como resultado do ministério dele. A nossa igreja e a outra que você está vendo, o púlpito ali, é a igreja moraviana, de um vilarejo próximo, a 5 minutos da nossa igreja. Essa foi a igreja que ele pastoreou até o final de sua vida. Porém, irmãos, um prédio que comporta 180 pessoas sentadas, o órgão original, uma estrutura belíssima. Hoje há apenas 3 pessoas na congregação e só há um culto sendo realizado ali por mês. Qual é a realidade espiritual da Europa? E talvez, antes de eu passar para o próximo slide, eu preciso que você entenda isso. Que talvez isso é algo que é tão distante, está do outro lado do oceano, o que isso tem a ver comigo? As igrejas aqui estão cheias, para que se preocupar com isso? Pois bem, as igrejas na Europa, na Inglaterra, há 100 anos atrás, estavam como no Brasil. Também estavam cheias. Porém, o avanço das ideologias malignas, dessa influência maligna, já estava presente. 2 fatores. O liberalismo dentro da igreja, ou seja, a rejeição da autoridade das Escrituras, já era uma realidade nas principais denominações. Isso já há 300 anos que vem esse processo de desconstrução, de rejeição da autoridade das Escrituras, da inerrância das Escrituras, da autoridade final da palavra de Deus. Homens que não acreditavam mais na Bíblia, homens que não acreditavam mais no inferno, na ressurreição corpórea de Jesus, no retorno corpóreo de Jesus Cristo, que não acreditavam nos milagres bíblicos, profissionais da fé, nos púlpitos e na liderança das denominações. O que isso tem a ver? Não é difícil você encontrar muitos prédios na Inglaterra que foram construídos há 100 anos atrás. Igrejas enormes, construídas em 1910, 1915, 1920. Relativamente, igrejas novas. Um período em que as igrejas estavam cheias. Porém, o liberalismo já avançava nas denominações. E a secularização já avançava na sociedade. E o resultado que temos hoje? Qual é a realidade espiritual da Europa? Considere aí 1% na França, 0,5% na Áustria, número de evangélicos, 0,3% na Polônia e Itália, 0,1% na Eslovênia. E no Reino Unido, por exemplo, 3,7% da população frequentam uma igreja. E essa estatística inclui católicos, protestantes, sectários, todos os grupos aí nessa estatística. Então a nossa estimativa é que há menos de 2% de evangélicos no Reino Unido, enquanto há 6,3% de muçulmanos. Será que eu já estou começando a convencer você que há necessidade de restauração?
Esses são dados do National Center for Social Research. Aqui nós temos o número de britânicos que diziam não ter uma religião. Em 1983, 31% dos britânicos diziam não ter nenhuma religião. Em 2015, esse número foi para 48%. Em 2020, isso cresceu para 53%. Qual é a realidade dos jovens? 71% dos jovens entre 18 e 24 anos dizem não ter nenhuma religião. 71% dos jovens. Somente 4 em 10 idosos na faixa etária de 65 e 74 que dizem ter uma religião. Somente 4 em 10. O crescimento do ateísmo desde meados do século XIX, nós temos aí em 98, 10% dos britânicos diziam ser ateus. Em 2018, esse número cresceu para 26%, somado a 18% de agnósticos. 63% dos britânicos acreditam que a religião traz mais problemas do que benefícios. Meus irmãos, qual é a realidade espiritual do lugar que você está? Como você pode se comprometer com a restauração do lugar em que você vive e ao mesmo tempo com a restauração de outros lugares que carecem de restauração, como a Europa, por exemplo? Qual é a realidade espiritual da Escócia, o país que exportou missionários para o mundo inteiro, foi um instrumento de Deus na restauração de inúmeras nações, edificando países a partir do Evangelho? Hoje, 51% dos escoceses não acreditam em uma vida após a morte. 59% deles dizem não ter nenhuma religião. 67% não acreditam em qualquer possibilidade de milagres divinos. Por exemplo, irmãos, a igreja presbiteriana da Escócia, que o pastor citou aqui, é uma igreja liberal, apóstata, que já se desviou da verdade do Evangelho há muitas décadas. Ela está no caminho da extinção. No ano de 2050, os estudiosos dizem que ela estará completamente extinta. Você entra no site da igreja, parece um site de imobiliária. É só os prédios das igrejas que estão à venda. As principais igrejas têm perdido sua membresia. Lembra aquela estatística de menos de 2%? Pois bem, vamos lá agora para a realidade das igrejas. Em 2020, só em 2020, os batistas perderam 9% dos seus membros, os metodistas 24%, os presbiterianos, em grande parte da Escócia, perderam 24% dos membros. E aí nós temos um crescimento singelo de igrejas, chamadas de novas igrejas, que são igrejas evangelicais ou igrejas carismáticas, igrejas reformadas com uma linguagem contemporânea, tem crescido 10%, em especial na região de Londres. Já os ortodoxos e pentecostais têm crescido com grande parte como um resultado da imigração. A imigração africana, caribenha, ou de países do Oriente Médio. Mas o que mais me chama a atenção, irmãos, é a queda da taxa de natalidade de cristãos. Nós vivemos em uma era em que o materialismo e o secularismo está dominando a nossa sociedade e está dominando a mente das pessoas dentro da igreja, em que as pessoas não querem mais ter filhos. Ele é pai e mãe de pet agora. Pois bem, no ano de 2001 e 2011, eles conduziram um estudo. E nesse estudo, eles tinham uma expectativa que um número de crianças iriam nascer em lares cristãos. Quantos aqui têm filhos crescendo em um lar cristão? Levante sua mão, só para eu ver. Quantos aqui nasceram em um lar cristão? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pois bem, esse estudo concluiu que a baixa taxa de natalidade foi tão alta que, se não houver uma mudança radical, no ano de 2067, não haverá mais nenhuma criança nascendo em um lar cristão na Inglaterra. Qual é o resultado disso? Igrejas fechadas, templos vendidos.
Acima você tem uma antiga igreja presbiteriana, que foi transformada em uma loja de carpetes. Ao lado ali nós temos uma igreja metodista, que foi transformada num bar, com temático americano, e o bar fechou e o prédio está à venda. Ali embaixo nós temos uma igreja batista primitiva, que foi transformada numa barbearia. Ao lado uma outra igreja batista, que foi transformada em uma loja de instrumentos. Ao lado ali, nós temos uma antiga igreja congregacional, que foi transformada em um supermercado. E ali no canto inferior direito nós temos uma igreja metodista que foi transformada numa oficina de carros. Qual é a realidade, irmãos? Espiritual. Neemias reconheceu a necessidade de restauração. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos assistir o desmanche da nossa sociedade. Não podemos assistir esse filme de terror até o fim, sem fazer nada. Nós temos uma missão a cumprir. Antes de Jesus subir aos céus, Ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para qual propósito? Para falar em línguas, para pular, para rodopiar, para correr. Ele disse: não, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja tem um propósito a cumprir, e Jesus disse: vocês vão por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E Ele promete, irmãos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Não dá para ficar sentado e assistir esse filme de terror. Não dá para ouvir o relato de Jerusalém em ruínas e não fazer nada. Neemias reconheceu a necessidade de restauração. E nós vemos aí então, irmãos, que a restauração do povo de Deus acontece com o reconhecimento das promessas de Deus na restauração. E Deus tem prometido abençoar o avanço da igreja. Em Marcos 16, a Bíblia fala que os discípulos, saindo, pois, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra por meio dos sinais que o seguiam. Então, quando a igreja ela se compromete com a restauração, Deus coopera conosco, fazendo a sua obra. Deus faz a sua obra através de nós. Somos embaixadores da parte de Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a nossa missão, essa é a nossa identidade. E a restauração de Jerusalém, como já vimos, ela se deu a partir da restauração do templo, da adoração verdadeira. Mas pastor, não há mais templo hoje. Exato, não há mais. Templo como o templo judaico, onde sacrifícios eram oferecidos, isso acabou, isso não existe mais. Porém, a igreja, o corpo de Cristo, tem uma missão a cumprir. E na busca da restauração, devemos buscar a restauração da adoração verdadeira. Quando o povo retorna, a primeira coisa que eles precisavam fazer era restaurar o culto a Deus. E o culto a Deus estava ligado ao templo. E o diabo sabe o poder, irmãos, da adoração verdadeira. E quando eu falo de adoração, eu não estou falando de cantar, não. Eu estou falando de um estilo de vida de gratidão a Deus. De um estilo de vida que reflete a glória de Cristo. De um estilo de vida que traz luz na escuridão desse mundo, que é sal da terra e luz do mundo. Essa vida de adoração precisava ser restaurada, mas a adoração verdadeira, a adoração ao Deus verdadeiro. Quando Zorobabel retorna com o primeiro grupo, os samaritanos, quem já ouviu falar dos samaritanos aqui? Os samaritanos chegaram para Zorobabel e falaram: nós vamos te ajudar na reconstrução do templo. Agora imagina Zorobabel,
sem dinheiro, com poucos trabalhadores, como é que vai edificar o templo? Chega os samaritanos, falam, nós vamos te ajudar. Ora, isso é uma oferta irrecusável. Diante das necessidades, irmãos, na obra de Deus nós vivemos tais desafios. Sempre tem mais projeto para pouco recurso. E aí nós vemos a realidade aqui de Zorobabel tendo que lidar com aquela questão. E agora o que fazer? Aceita ou não aceita a ajuda dos samaritanos? Abra comigo agora em Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4. Versículo 1. Diz o texto: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor Deus de Israel. Preste bem atenção, o texto começa dizendo, ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, os que voltaram do cativeiro, edificaram um templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes, deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram, não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Mas pastor, como pode ele rejeitar uma ajuda dessa? Esses judeus são muito racistas só porque os samaritanos, eles haviam se miscigenado com outros povos e eles agora estão rejeitando. Como que a gente pode entender isso? Abra comigo lá agora em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 17. Olha o que diz o versículo 24. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Seravaim, e fez habitar nas cidades da Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria por herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões, que mataram a alguns deles. Vai para o versículo 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Segundo o costume das nações entre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Eis aí, meus irmãos, a razão porque Zorobabel não aceitou edificar o templo junto com os samaritanos, porque esse é um povo que dizia servir a Deus, mas também servia aos seus deuses. E essa é a realidade, a religião secularista, esse sincretismo religioso, em que as pessoas acreditam em tudo ao mesmo tempo, mas no final não acreditam em nada. A pessoa diz assim, mas eu acredito em Deus. Ele vai na católica, ele vai na batista, ele vai na assembleia, ele vai na umbanda, ele vai no espiritismo, ele lê Buda, lê Confúcio, ele acredita em tudo. E ele fala, o que é importante é ter fé em Deus. Não. Vamos dar as mãos, vamos trabalhar juntos. Assim muitos liberais da Europa vão oferecer ajuda. Vamos trabalhar juntos, vamos edificar um templo ao Senhor. E como Zorobabel disse não, a igreja também tem que dizer não. Sabe por quê, irmãos? Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Existe uma diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que adora os falsos deuses desse mundo. A mensagem do Evangelho, irmãos, não é
que só basta ter fé em Deus e tudo vai dar certo. Porque a próxima mensagem, a mensagem que vem depois dessa, é: você não precisa também acreditar em Deus. O que importa é você ser uma pessoa boa. Quem está entendendo? A igreja tem uma mensagem, a igreja deve ser guardiã dessa mensagem do Evangelho e não negociar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja tem uma mensagem que não tem muitos caminhos a Deus, só tem um caminho a Deus, e Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem da igreja. Não tem vários caminhos ao céu, só tem um caminho ao céu, e através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Há uma diferença, meus irmãos, e a igreja deve proclamar que só há um caminho, não há um Jesus meio termo. Só há um caminho, só há um Jesus, o Jesus das Escrituras. Não um Jesus revolucionário, não um Jesus que veio para enfrentar as grandes elites do seu tempo, não um Jesus que foi um grande mestre ou um filósofo. Não, o que Jesus falou acerca dele mesmo, quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Louvado seja Deus. Nenhum outro líder religioso teve coragem de dizer isso. Nenhum líder religioso nesse mundo, em sã consciência, após uma ressurreição dos mortos, abre a boca e fala: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por causa disso, vão e discipulem as nações. Somente o Senhor Jesus Cristo. Todas as falsas religiões desse mundo podem ser resumidas a uma coisa só: a salvação por obras. Você é uma pessoa boa e no final vai dar tudo certo. A mensagem da fé cristã é que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas sendo reconciliados gratuitamente por sua graça. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Só tem um caminho, só tem um nome, só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, nosso Senhor. O povo de Deus se comprometeu com a restauração. E aqui nós entendemos a razão do porquê não podemos negociar os nossos princípios. Como aconteceu o declínio do cristianismo na Europa. É óbvio que isso precisaria de um seminário de dias aí para estudarmos a fundo essa realidade. Mas se eu fosse resumir isso em uma sentença: o que matou o cristianismo na Europa foi a falsa doutrina, foi o liberalismo teológico, foi o abandono dos fundamentos. Como o salmista diz: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Os fundamentos foram destruídos. Dentro dos seminários, homens foram preparados não para defender a verdade, mas para questioná-la. Essa ideologia, você acha que surgiu agora? A ideia que precisamos atualizar a Bíblia? Não, isso é antigo. Essa ideia é antiga. Esse é o conto da serpente. Lá no início ela diz: vocês serão como Deus. Vocês vão conseguir saber definir o bem e o mal, sem precisar de Deus. E é essa ideologia satânica que avançou dentro de muitas igrejas. O humanismo na sociedade. A secularização. A igreja negligenciou suas responsabilidades. Responsabilidades que pertenceram à igreja ao longo da história foram entregues na mão do Estado. E o Estado agora é visto como a salvação e o provedor das pessoas. A igreja perdeu a sua influência, o seu papel. O abandono do discipulado geracional. Os pais transferiram a responsabilidade para a igreja. E a igreja não cumpriu o seu papel e entregou a educação tudo na mão do Estado. E o Estado secularizado, sem o temor ao Senhor, qual foi o resultado disso? Gerações que nasceram sem nenhuma formação cristã.
Ao final da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma mudança no cenário da Europa. Depois da Primeira Guerra, o continente não foi mais o mesmo. O conceito de cristandade desaparece. Você tem uma nação luterana guerreando contra uma nação anglicana. Os dois estão do lado da trincheira e dizem crer no mesmo Deus, mas estão se matando. E uma guerra sem sentido, estúpida. Esses homens voltam da guerra, chegam nas suas paróquias, nas suas igrejas, e lá está o pastor dizendo: gente, esse negócio de inferno é o inferno de Dante. Esse negócio de inferno, isso aí é o que a igreja inventou na Idade Média para amedrontar os homens. Esses homens decepcionados com o abandono da fidelidade às Escrituras na igreja, ali então nasce uma geração, um grupo de pessoas que hoje podemos chamar de desigrejados. Quantos já ouviram falar desse grupo aí? A partir da Primeira Guerra nós temos a primeira geração significativa de desigrejados na Inglaterra, na Europa, no Reino Unido. E os filhos desses desigrejados cresceram sem nenhuma formação cristã. A minha esposa, por exemplo, irmãos, ela foi convertida ao Senhor aos 15 anos de idade. Ela é a única pessoa crente na família dela. Nós fizemos um estudo na genealogia, traçamos a família dela para ver qual era a última pessoa crente. Irmãos, nós não conseguimos achar nos últimos 120 anos na família dela nenhuma pessoa crente. Eu vi coisas no Nordeste da Inglaterra, irmãos, que é uma realidade completamente diferente do Sul da Inglaterra. É uma região muito desafiadora. Eu vi crianças de 6, 7 anos na rua fumando maconha. Eu vi coisas que eu falo para vocês nunca imaginam que veriam em um país de primeiro mundo. Uma sociedade sem esperança, sem luz, irmãos. Eu quero dizer a vocês, os campos estão brancos. Os campos estão brancos. Há jovens em toda semana tirando a própria vida, irmãos. Sem esperança. Jovens de 17, 18 anos. Que dizem: eu não tenho mais razão para viver. A minha esposa, que eu tanto amo, antes de conhecer o Evangelho, ela estava planejando se suicidar aos 14 anos para 15 anos de idade. E numa live na internet, foi que Deus falou com ela e transformou a vida dela. Coloca para mim o último texto aí, por favor. O último slide. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, que trazem alegres novas de boas coisas. E a nossa realidade ali, irmãos, é como Isaías fala. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Nós pregamos, e às vezes você aqui tem pregado para um parente, para um amigo, para os seus filhos, para a sua casa. Eu quero dizer nessa noite: não desista de orar e de buscar a restauração da sua casa, buscar a restauração da sua família, buscar a restauração dessa cidade. Não desista de buscar a restauração desse país. E às vezes nós estamos lá assim: Senhor, quem creu na nossa pregação? O texto está dizendo: nem todos vão aceitar, nem todos vão receber. Nós sabemos disso. Mas uma coisa nós sabemos também a partir desse texto: que aqueles que aceitarem, aqueles que crerem, acontecerá por ouvirem a palavra pregada. Aqueles que receberem, receberão, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O que nós precisamos fazer? Pregar a palavra de Deus. Nem todos crerão,
pregue a palavra de Deus. Nem todos obedecerão. Continue pregando a palavra de Deus, mesmo que seja como um mar, um vale de ossos secos. Profetiza, Ezequiel, e esses ossos viverão. E que Deus levante homens, mulheres, obreiros para a sua seara. Que Deus levante homens, mulheres comprometidos com a missão da igreja local e transcultural. Que a igreja se mobilize naquilo que é o propósito por que estamos aqui. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.